Olá pessoal, quero falar sobre o reino de Deus e o reino das trevas. Nós estamos vivendo aí um momento muito difícil aí para a igreja, né? Em que nós estamos vendo aí claramente que o reino das trevas está atuando. Mas eu quero falar sobre isso, sobre o reino de Deus e o reino das trevas. Esperar o pessoal entrando aí. Deus abençoe você, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. E vamos aprender aí esse ensinamento importante que fala sobre o reino de Deus e o reino das trevas. Jesus disse, ide e pregai o evangelho do reino, é chegado o reino de Deus. Você sabe qual é a diferença do reino de Deus para o reino dos céus? Você sabe como age o reino das trevas, como é o reino de Deus? Você sabe disso? O que significa isso? Eu vou ensinar para você agora, biblicamente, vai ser rapidinho, tá ok? Então, se você puder acompanhar a live aí, assiste aí que você vai aprender algo muito importante que muitos filhos de Deus não conhecem. O reino de Deus é o quê? O que é o reino de Deus? Como entrar no reino de Deus? O que você pode... O que você faz para você poder entrar no reino de Deus? Aonde está esse reino de Deus? E também aonde está o reino das trevas? Então você vai aprender sobre isso agora, amém? Se você puder, compartilhe essa live aí com o pessoal, convida outras pessoas para estarem entrando aí, assistindo, né? E você vai aprender algo muito importante, que eu creio que vai acrescentar na sua vida, para você entender, né? Tem pessoas que, por exemplo, têm dúvidas se ela é batizada com o Espírito Santo, se ela não é. Tem pessoas que têm dúvidas se ela está realmente na presença de Deus ou não. Amém? Então você vai aprender isso agora, tá? Por que tem pessoas que estão dentro da igreja, né? Está dentro de um templo da igreja, né? Está no meio de um culto lá de louvor, de adoração ou de oração e ela cai possessa de demônio. Qual reino que ela está ali naquele momento espiritualmente falando? Você compreendeu? Então você vai aprender isso aí, decidir ensinar para o pessoal. E eu tenho certeza de que vai ser bênção aí para a sua vida, esse ensinamento em nome de Jesus. Me acompanha aí, por gentileza. Tá ok? O reino de Deus e o reino das trevas. Isaías 60, versículo 2. Vamos ler. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. Vamos ler o versículo 1 em diante. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis o resplendor que te nasceu. Amém? Então aqui Isaías está dizendo que as trevas, elas cobrem já toda a terra, ou seja, o reino de Satanás já está aí, porque quando Adão pecou, tá ok? Quando Adão, ele come do fruto, quando ele desobedece a Deus, ali ele entrega o mundo para Satanás. Então, as trevas cobrem o mundo, tá ok? Por isso que houve essa materialização, né? Você lê Gênesis capítulo 1, você vê lá que as trevas cobriam toda a terra, tá? A terra era sem forma e vazia, porque Satanás, ele é o príncipe das trevas. Né? O primeiro pecado não foi do homem, o primeiro pecado foi do diabo. A terra de Gênesis 1:1 não é a terra de Gênesis 1:2. A primeira terra que Deus criou é a terra mineral, é a terra, certo, no qual quem habitava nela era Eiléu, Lúcifer. Eiléu é quem? É o nome de Satanás em hebraico, Lúcifer. Ele habitava na primeira terra, tá ok? E ele se cobria das pedras preciosas, até Ezequiel 28, até que um dia ele falou, eu vou tomar o lugar de Deus, e aí Deus lança ele por terra, e aí as trevas cobrem a terra, tá ok? Depois nós vemos aí a pessoa de Ruach Kodesh, o Espírito Santo, Hashem, o Deus Pai, Yeshua, Jesus, restaurando a terra, criando o homem e colocando o homem para morar na terra, tá? Para morar na terra, para dominar a terra, e para morar no Éden, ou seja, no paraíso, na presença de Deus aqui na terra, tá ok? Então, o primeiro reino de Deus implantado na terra foi lá no Éden, quando Deus, a palavra Éden, você tem que entender que significa paraíso,
e significa um lugar na presença de Deus. Então, o reino de Deus é um lugar na presença de Deus. Amém? Então, foi colocado o homem ali para morar no reino de Deus, no Éden. Agora, entenda que lá em Gênesis capítulo 2, está escrito, e formou o Senhor Deus, e criou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então, Éden não é planta, tá? Éden é um lugar na presença de Deus. Então, na presença de Deus, Deus forma um jardim. Depois que Deus restaura a terra, coloca o homem para morar ali. E Deus dá a terra para o homem. Satanás, ele vem, certo? Engana o homem, faz o homem pecar. E aí Satanás cobre a terra de novo com as trevas. As trevas cobrem a terra, certo? E o reino das trevas está aí até hoje agindo, dominando. Você está me entendendo? E o reino das trevas tem o quê? Tem morte, tem destruição, tem doenças, tem enfermidades, certo? Tem maldições. É o reino das trevas que cobre todo o mal, que cobre toda a terra, trazendo todo tipo de mal. Nós estamos vivendo hoje o quê? Uma manifestação das trevas, você entende? Agindo sobre o Brasil. Essa é a verdade. A igreja de Jesus no Brasil nunca enfrentou o que está enfrentando hoje. Portas fechadas. Todas as igrejas com as portas fechadas no Brasil. E você pode observar que não é por causa de coronavírus. Existe uma briga política aí. O presidente já liberou para abrir as igrejas, já liberou para as pessoas trabalharem, mas as trevas estão agindo aí, pessoas mentindo, governadores mentindo, certo? Inventando todo tipo de mentira, de mal, prejudicando as pessoas. Isso é o quê? É a ação do reino das trevas que traz isso. Mas vamos lá, vamos aprender agora o espiritual. As fronteiras neste reino, certo? Que não são vistas fisicamente, mas espiritualmente, Satanás reconhece essas fronteiras. Ou seja, existe uma fronteira entre o reino de Deus espiritualmente e o reino das trevas. Satanás reconhece essa fronteira, essa separação espiritual, tá ok? Quando o diabo olha para uma pessoa, certo? Ele vê aquilo que você não vê. Você não pode ver se a pessoa está dentro do reino de Deus ou se ela está dentro do reino do diabo. Você não pode ver aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais, certo? Os demônios, os anjos, eles veem quem está no reino de Deus, quem está no reino das trevas. Então, Satanás, quando olha para uma pessoa, ele sabe que aquela pessoa está debaixo do domínio dela nas trevas, ou se ela não está no domínio dela nas trevas. Tá ok? Isso acontece, pessoal. Isso é tão forte que a pessoa que morre, ela está no reino de Deus, até depois da morte, o diabo não pode tocar no corpo físico dela. Tá? Quando o macumbeiro ele vai no cemitério, o demônio manda ele lá no cemitério fazer uma macumba, uma feitiçaria lá com o defunto, você entendeu? A pessoa vai mexer no túmulo de um cristão, o demônio fala com ela, não mexe, porque isso aí não me pertence. Esse aí pertence ao homem lá de cima. Tá ok? Por quê? Porque a pessoa ela viveu uma vida no reino de Deus. Então o diabo não tem poder, não tem domínio sobre ela. Então, eu falei aqui agora que existe, apesar das trevas estar dominando a terra, existe também uma fronteira espiritual. Por quê? Porque, como diz aqui em Isaías, né? O Senhor trará a luz. O Senhor virá sobre ti e trará a luz para os gentios. Tá ok? Então, o reino de Deus é luz. E quem que trouxe a luz? Jesus. O Senhor Jesus, quando ele veio trazer a luz e ele veio trazer o reino de Deus para os homens que estão aqui na terra. O reino de Deus é o quê? É o reino dos céus implantado na terra pelo poder do Espírito Santo, através do sacrifício de Cristo, do sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo você pode entrar no reino de Deus espiritualmente. Amém? Eu vou ensinar mais sobre isso, vamos chegar lá, vamos aos pouquinhos aqui. Jesus recebeu a missão de trazer de volta o reino de Deus. Mateus 6, versículo 9 ao 10 está escrito, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Olha a oração que Jesus ensinou você a fazer. Venha a mim o teu reino, ou seja, me coloque dentro do teu reino, Senhor, aqui na terra.
e seja feita na minha vida a sua vontade. É a oração do Pai Nosso, certo? Era necessário que o reino de Deus se estabelecesse, porque o reino de Deus ficou ausente, tá ok? Sim, ficou ausente por causa do pecado de Adão. Mas Jesus, eu quero que você entenda isso, Isaías aqui profetiza sobre ele, tá ok? Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Quem veio surgindo? Cristo, e a glória de Cristo se manifestou no meio das trevas, querido. Você está me entendendo? E Jesus chegou agindo ali no meio do reino das trevas, trazendo as pessoas para o reino de Deus. Por isso que ele foi curando os doentes, foi curando os enfermos, ele foi expulsando os demônios. Você está me entendendo? E ele disse, eu sou a luz do mundo. Você está me entendendo? Quem estiver em mim, certo? Não viverá em trevas. Olha que coisa tremenda. Então quem se aproximava de Cristo, aquelas pessoas que estavam em trevas, estavam no meio das trevas, no reino do diabo, estavam dominadas por demônios, estavam doentes, enfermas, quando elas se aproximaram de Cristo, a luz de Cristo expulsou as trevas da vida delas. Vamos lembrar da mulher corcunda. Ela era corcunda há 10 anos, porque Satanás dominava aquela mulher, estava nas costas dela. Ela vivia em trevas. Mas o que aconteceu? O Senhor Jesus, aquela mulher vem até Cristo, né? E Cristo expulsa Satanás, expulsa as trevas das costas daquela mulher. Cristo é luz, querido. Você tem que entender que o reino de Deus é cura, é libertação, é milagre, é salvação eterna. Você está me entendendo? Vamos lá. Mateus capítulo 10, versículo 7, está escrito, indo pregar dizendo, né, é chegado o reino dos céus. Amém? Ou seja, Mateus 10, versículo 7, vamos ler aqui. A palavra de Deus, ela diz para você ir pregar, dizendo, é chegado o reino dos céus. Vamos lá, Mateus capítulo 10, versículo 7. O que eu estou ensinando para você, querido, é o evangelho do reino. Amém? O evangelho do reino. Mateus 10, 7, está escrito, indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Jesus falou, olha, ide ensinai o reino de Deus de graça, tá? Expulsai os demônios de graça, curai os enfermos de graça, purificai os leprosos de graça, ressuscitai os mortos de graça, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, Cristo trouxe a luz, trouxe o reino de Deus e você não paga para entrar nele. Sabe por quê? Porque Cristo já pagou com o sangue dele. Cristo já pagou com o sangue dele para você poder estar no reino de Deus. Mateus capítulo 10, Jesus envia os apóstolos e disse para eles, vá de 2 em 2 e vocês vão anunciando o reino de Deus. E o reino de Deus, quando foi chegando na casa das pessoas, quando o reino de Deus foi passando nas ruas, foi passando nas cidades, o que foi acontecendo? Foi acontecendo libertação. Pessoas foram libertas de demônios, pessoas foram curadas de todo tipo de doença, enfermidade, mortos foram ressuscitados, você entende? Leprosos purificados. Eu estou falando aqui de coisas maravilhosas que aconteceram aonde chegou o reino de Deus. Você compreendeu? Se o reino de Deus chegar na sua casa, meu querido, certo? Se o reino de Deus agir aí na sua casa, o que acontece? Vai haver cura na sua casa. Vai haver libertação na sua casa. Se chegar na sua casa, se chegar na sua cidade, se chegar na sua família, um homem ou uma mulher que está no reino de Deus, ela vai levar o que para ir? Ela vai levar cura, libertação, milagre, salvação, poder de Deus. Agora, se chegar uma pessoa que não está no reino de Deus, ela não está no reino de Deus, mas ela fala que está, o que vai acontecer? Ela vai chegar e só vai falar, mas nada disso vai acontecer. Não vai acontecer cura, não vai libertação, não vai acontecer libertação, não vai acontecer milagre, não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque ela, na verdade, não está dentro do reino de Deus. Ela está no reino de Satanás, no reino do diabo. Você compreendeu? Assim você vai entender, certo? Identificar quem está no reino de Deus e quem não está.
Quem prega o evangelho só por pregar, ele só fala, mas nada acontece, meu querido. Nada acontece, porque na verdade ele também está em trevas, né? As evidências de você estar vivendo no reino de Deus vou dar as evidências de você agora estar no reino de Deus. Como que você identifica que você está dentro do reino de Deus? Vamos lá. A Bíblia diz que o reino de Deus, Jesus falou, é paz, é gozo, é alegria. Então vamos lá. A evidência de você estar no reino de Deus você tem paz, você tem alegria, você tem prosperidade. Agora, quando eu falo prosperidade, não significa que você precisa ser milionário, não. Prosperidade é o seguinte, não te falta nada. Você está me entendendo? Não falta nada, não falta uma comida para você, não falta a sua moradia, não falta a água, a luz, você entende? Essas coisas, prosperidade, certo? Tem gente que é milionário e não é feliz, ele não tem prosperidade. Prosperidade é um conjunto de coisas, tá ok? Não é só ter dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e não tem prosperidade. Então assim, paz, você tem paz? Você deita no seu travesseiro e dorme tranquilamente ou você tem que tomar um comprimido de calmante para dormir? Você compreendeu? Você tem aquela paz interior? Não tem? Então você não está dentro do reino de Deus. Lamento te dizer. Mas você pode entrar. E você não entra pelo seu mérito, você entra pelo sangue de Cristo. Deus está pouco lixando para você se você é aquela pessoa que é perfeita ou não. Ele sabe que você não é perfeito. Você compreendeu? Ele sabe que não existe perfeição em você. Por isso que ele deu o filho dele para morrer em seu lugar. É pelo sangue de Cristo. Todos aqueles que vierem a Cristo vão entrar no reino de Deus. Jesus disse, de maneira nenhuma eu lançarei fora, certo? Aquele que vier a mim. Você compreendeu? Deus é diferente de nós. Deus olha para o perdido, Deus olha para o pecador, e Deus abraça essa pessoa e a ama, e Deus a perdoa e levanta essa pessoa. Vem do jeito que você está para Cristo. Você compreendeu? Eu vou melhorar, quando eu for perfeito, eu vou entrar no reino de Deus. Não vai, você vai entrar no reino de Deus pelo sangue de Cristo, e lá Deus vai trabalhar em você, vai trabalhar no seu coração, na sua mente, na sua vida, e vai te tornar uma pessoa cada vez melhor. Pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, é que você entra no reino de Deus. Amém? Lucas 17:20 está escrito, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Meu Deus, aqueles fariseus não sabiam que quem estava ali para levar o reino de Deus para eles era Cristo. Eles não conseguiram identificar isso. Você entendeu? Jesus falou, o reino de Deus já está aqui, pessoal. Mas eles estavam olhando a aparência, e a Bíblia diz que Jesus não veio com aparência boa. Ele não tinha aparência de um homem bonito. Aparência, as pessoas olhavam a aparência, as pessoas olham a aparência. Elas olham o templo, se tem granito, se tem um altar bonito, se tem lustre bonito. Isso aí, meu amigo, não é reino de Deus, querido. Isso é matéria. Reino de Deus é uma condição espiritual. Você não pode ver, não tem aparência física. É uma condição espiritual que você entra dentro dela, certo? Por causa do sangue de Cristo. É uma redoma espiritual de proteção. A pessoa pode estar sendo atacada por tudo quanto é lado, mas ela está no reino de Deus, ela vai ter paz, tranquilidade, porque ela está protegida por um poder espiritual de Deus, pela mão de Deus. O que diz lá em Salmo 91? A sombra do Onipotente o descansará, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O reino de Deus é este esconderijo, meu querido. Amém? E você pode entrar nele e você vai entrar nele em nome de Jesus. Lembra de uma coisa, não é por mérito humano. É pelo sacrifício de Cristo que você entra no reino de Deus. Então eu estou dizendo aqui para vocês o que Jesus disse. Os fariseus, certo? Eles achavam que o reino de Deus era o templo de Salomão que foi construído por Herodes, o Grande. Eles achavam, e Jesus pregou fora do templo. Jesus foi para as montanhas, para o meio do mato. Você está me entendendo? Enquanto no templo, aquele templo bonito de Herodes o Grande, construído, magnífico, o maior templo religioso do mundo na época,
certo? Não acontecia nada lá dentro. E do lado de fora, Cristo levando o reino de Deus para as pessoas. Você está me entendendo? E as pessoas sendo curadas, libertas, leprosos, curados. Estou falando de lepra, irmão. Coisa pior do que o coronavírus. Você entende? A lepra não tem cura e não mata a pessoa imediatamente, não. Vai matando a pessoa aos poucos, porque ela não afeta os órgãos principais, o coração, o fígado, o baço, o pulmão. Ela vai afetando, sabe o quê? A carne, vai cair no dedo, cai no nariz, cai a orelha. Você entende? A pessoa, cai um olho ali da pessoa, mas a pessoa continua vivendo e sofrendo. Mas Jesus foi levando o reino de Deus para essas pessoas e foi curando elas, foi libertando. É uma coisa sobrenatural. E esse é o reino de Deus, meu querido. Tá? O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é, você está me entendendo? Condição material, física, não é tijolo, cimento, certo? E nem madeira. É uma condição espiritual, aonde Cristo coloca você lá dentro. Vou bater nessa tecla para você entender o que é o reino de Deus. Amém? Por isso que eu chego numa igreja, num templo, vamos dizer assim, tá? Eu chego num templo, tá? E tem pessoas lá que estão dentro do reino de Deus, mas tem aquelas que não estão, né? E quando eu oro forte, você entende? Quando eu levo a luz de Cristo começa a brilhar forte, o que acontece? Aqueles que estão em trevas começam a manifestar. Os demônios começam a manifestar e começam a gritar, porque eles estão em trevas na vida daquelas pessoas e eles colocaram aquelas pessoas em trevas. Aí a luz de Cristo vem e brilha, brilha ali forte, você está me entendendo? E ela vem destruindo, dissipando as trevas, você compreendeu? E aí os demônios vão manifestando, certo? Um dia a pessoa falou assim comigo, pastor, eu achei que pelo fato da pessoa estar dentro desse ambiente aqui, ela estava protegida por Deus. Meu amigo, ela estava dentro de um ambiente material, mas espiritualmente ela não estava dentro da habitação de Deus. Amém? Vamos lá, querido, vamos lá na nossa live aí, falando sobre o reino de Deus. Lucas, capítulo 17, versículo 20, eu já li, mas vou ler de novo. Tá? Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? O reino de Deus é uma condição espiritual e não física, porque Deus é espírito. Deus é espírito. Você tem que entender isso. João 3,3. Jesus respondeu-lhes e disse, em verdade vos digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 e 4. Certo? Uma condição para entrar no reino de Deus, nascer de Cristo, nascer da água e do Espírito, batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Vou bater nessa tecla aí, correto? Tem um monte de gente aí vivendo dentro das igrejas e não se preocupa com o batismo com o Espírito Santo. Quero dizer para você, pastor, começa a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo para o seu povo. O seu povo precisa ser batizado com o Espírito Santo. Não adianta batizar só nas águas. Tem que ser batizado nas águas e no Espírito. Quem não nascer de novo da água e do Espírito. Da água, batismo nas águas, do Espírito, batismo no Espírito Santo. E vou dar um versículo aqui, Romanos 8:9. Olha o que está escrito, o que Paulo disse. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Cristo habita em vós. Mas se o Espírito de Cristo não habita em você, você não é de Cristo. Romanos 8:9. Leia aí para você ver, meu querido. Não é o pastor Ronaldo que está falando isso. Aí você vai dizer, tá, pastor Ronaldo, então quem aceitou Jesus, batizou nas águas, certo? Essa pessoa não é salva, não é. Não é salva, está lá, Romanos 8:9. A pessoa lê um versículo isolado, mas não lê a Bíblia toda, não conhece a palavra de Deus, meu amigo. Você entende? Romanos 8:9. Jesus fala aqui,
Você está me entendendo? Em João 3, versículo 3 e 4, quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Jesus falou para Nicodemos. Romanos 8, 9, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está aí na palavra de Deus, não estou inventando, irmãos. Por isso que você assusta quando você vê alguém na igreja que foi batizado nas águas caindo endemoniado. Sabe por que ele cai endemoniado? Porque ele batizou nas águas, mas ele não nasceu do Espírito Santo. Ele não tem o Espírito Santo morando dentro dele, porque quem tem o Espírito Santo morando dentro dele, irmãos, o demônio não vai entrar naquela pessoa, porque ela está dentro do reino de Deus e o diabo não entra no reino de Deus. Não entra. Ele foi expulso de lá. Então o reino de Deus é uma redoma, uma proteção espiritual. Amém? Mas não fique chateado se você não tem Espírito Santo. Deus está falando contigo agora, vai buscar o Espírito Santo. A Bíblia diz, se vocês são maus e dão coisas boas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo se vocês pedirem. Deus quer te batizar com o Espírito Santo e quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Como que você vai buscar o Espírito Santo? Busque incansavelmente. Busque de dia, de noite, de madrugada. Eu tinha 12 anos de idade quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu buscava, irmãos, eu entendi o que era o Espírito Santo, eu queria o Espírito Santo, e eu comecei a buscar, comecei a orar, e falei, Deus, eu quero o Espírito Santo, quero. Eu lembro como se fosse hoje, eu fui batizado no Espírito Santo na escola bíblica dominical, que acontecia numa escola pública, certo? Eu estava perto de um quadro de escrever, eu estava ali, naquele momento eu senti o Espírito Santo vindo, e eu comecei a orar em línguas, mas o dom de orar em línguas não é a única evidência do batismo com o Espírito Santo. Você pode receber o dom de profecias, você pode receber o dom de curar, de operação de milagres, qualquer outro dom. O apóstolo Paulo recebeu o Espírito Santo e não orou em línguas na mesma hora. Você compreende? Ele orou depois, mas na mesma hora não. Tá? Então, como que você sabe se você tem o Espírito Santo? Primeiro, o Espírito Santo testifica com o teu espírito que ele está aí dentro de você. Você não terá dúvida que você tem o Espírito Santo. Segundo, você terá poder de Deus. O que Jesus disse? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sereis minhas testemunhas. E recebereis poder, dínamos, poder. Essa palavra poder vem de dínamos no grego, que significa dinamite. Ou seja, poder de explosão, chegar a explodir as forças das trevas por onde você passa, meu querido. Amém? Por onde você passa, você vai chegar arrebentando, arrasando. Você vai chegar igual o trator limpando, meu amigo. Aonde tem capeta, vai manifestar e vai sair. Em nome de Jesus. Ah, mas eu não tenho título de pastor. Querido, estar no reino de Deus não é título de pastor que coloca a pessoa no reino de Deus, não. Não é título de apóstolo, de diácono, de presbítero. Você pode dar o título que quiser. Título qualquer um pode ter. Certo? Agora, o que coloca a pessoa no reino de Deus é o sangue de Cristo. É você receber o Espírito Santo de Deus. E aí é você transportado do reino das trevas para o reino de Cristo. E ali tem gozo, paz, alegria, tem amor, tem perseverança, tem bondade, tem longanimidade, tem tudo que é de bom que Deus quer para você. Amém? O novo nascimento traz a realidade e a percepção deste reino. Quem não nasceu de novo não entende por que você gosta de ficar na presença de Deus. Por que você gosta de orar? Por que você gosta de ouvir um louvor? Por que você gosta de ler a Bíblia? Certo? Né? Esta realidade assiste você por dentro, porque te estimula e te atrai. É a glória do reino de Deus. Você sabe que Deus existe, que está próximo e a volta de quando você está no reino de Deus, você tem certeza que Deus existe, você sabe que a volta de Cristo está próxima, pode acontecer a qualquer momento, tá? E que Deus é real na sua vida. Amém? João capítulo 1, versículo 4 e 5. O reino das trevas foi introduzido por causa do pecado. Pelo pecado, olha o que está escrito, pelo pecado entrou a morte. E a morte veio sobre todos os homens. Todos os homens. O reino das trevas foi estabelecido quando o líder aceitou a proposta. Quando Adão aceitou a proposta, o reino do diabo foi estabelecido e entrou por um homem, entrou por Adão. E aí foi sobre a vida de todos os homens. Sabe esses governadores aí que estão tudo aí mentindo, enganando? Está tudo no reino das trevas. Não conhece a luz, está no reino do diabo.
certo? A verdade para eles não vale de nada. São usados por Satanás. Essa é a grande verdade. Você compreendeu? Por isso que vive mentindo, enganando, né? Para finalizar, pessoal, aqui, ó, não vou finalizar ainda não, tá? Nele estava a vida, Jesus, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram na luz. Esta foi a condição que Jesus achou quando chegou. Ele chegou nas trevas, mas as trevas não permaneceram, não prevaleceram contra a luz. Escuta o que eu estou te falando. As trevas não prevalecem contra o homem de Deus. Não prevalecem. Elas se levantam contra o homem de Deus, mas elas não prevalecem. O homem de Deus vence elas, tá? Quando você acende a luz da tua casa, as trevas continuam ali? Continua escuro o seu quarto? Quando você acende a luz do teu quarto, certo? A escuridão, ela tem o poder de permanecer ali? Não, ela desaparece. Entendeu? Então a luz sobressai sobre as trevas. Você tem a luz de Cristo, você vai sobressair sobre quem está nas trevas. Você vai vencer as trevas, você vai derrotar as trevas. Acredite nisso, em nome de Jesus. Amém? Colossenses 1,13. Jesus é a porta para o reino de Deus, tá? Eu vou ler aqui. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império do reino do Filho do seu amor. Aleluia! Ou seja, vou ler de novo. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império do reino do Filho do seu amor. Está dizendo que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de Cristo. Quem que é o Filho do seu amor? Cristo. Jesus, ele é o Filho do seu amor, do amor de Deus. E aqui está dizendo, Colossenses 1,13, que ele nos transportou, aleluia, você foi tirado das trevas e foi colocado na luz. A luz brilha em você, querido. Amém? O mundo não pode entender a luz porque ele está em trevas. Não pode entender. O que rege, aqui ó, o reino de Satanás está neste mundo, ele mata, rouba, destrói, mas você tem uma opção, você tem a opção de escolher o reino de Deus. O que rege o reino das trevas? Rebelião. Rebelião é o princípio que coloca o reino das trevas em ação. A rebelião é o marketing, a força do reino de Satanás. O que Lúcifer fez, certo? Porque ele caiu, ele fez rebelião. Ele queria sentar no trono de Deus. Você está vendo a rebelião dos governadores aí? Quer sentar no trono do Bolsonaro. Você compreendeu? Por isso que eles estão juntando e fazendo o quê? Rebelião. Ou seja, estão em trevas. A rebelião, ela é a característica de quem está em trevas, quem está no reino do diabo. Ele quer sentar na cadeira do outro, na cadeira de quem está acima dele, ele quer tomar o lugar. Você vê esses caras aí, ó, que é o quê? Eles querem, esse sujeito aí, eles querem tomar o lugar do presidente lá, do Bolsonaro, que foi eleito, você está me entendendo? Pelo povo. Né? E se ele está lá, foi Deus que colocou ele lá. Mas os demônios querem tomar o lugar, porque eles querem trazer desgraça, miséria, escassez, falta, destruição, doença, enfermidade, eles querem tudo isso. Por que você está falando aí da questão do Bolsonaro? Porque é uma questão evidente, tá ok? Pessoal, para você entender a ação das trevas e de quem está em trevas. Amém? Mateus 20, versículo 7. O princípio que coloca o reino de Deus em ação é a autoridade. Sempre que a rebelião é atacada, ela libera trevas. Né? Quando há a rebelião, há a ação das trevas. Mateus 20, versículo 7. As mães dos filhos de Zebedeu pedem para que seus filhos assentem no reino com Jesus à sua direita. Mas Jesus falou, não compete isso aí. Não compete eles assentarem à minha direita ou à esquerda, mas eles podem entrar no reino de Deus. Tá ok? Eles podem entrar no reino de Deus, mas sentar à minha direita ou à esquerda lá no reino dos céus, só compete ao Pai a quem ele escolher. Amém? E eu vou parar por aqui nesse ensinamento. E lembrando, só para finalizar,
quando Jesus faz a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Quem está no reino de Deus, aceita a vontade de Deus para a vida dele. Vou dar um exemplo. Ele quer, eu quero namorar com a menina ímpia, Senhor. Deus, eu quero namorar. O Senhor converte ela, mas não é a vontade de Deus, ele não vai fazer. Ele aceita a vontade de Deus para ele. Você compreendeu? Enquanto quem está em trevas não aceita a vontade de Deus. Amém? Quero orar por você, abençoar a sua vida. Quero te pedir para me acompanhar lá no meu canal do YouTube, Aprenda a Bíblia com Ronaldo Amaral Júnior. Eu tenho feito as minhas lives lá no canal do YouTube. Tá ok? Vá lá, tem um estudo lá sobre o Apocalipse maravilhoso para você aprender sobre o futuro, querido. Vai edificar muito a sua vida, você não tem ideia do tanto que vai edificar a sua vida, aquele estudo bíblico. Vou começar outro estudo depois desse. Vamos estudar sobre o Espírito Santo, vamos estudar sobre o novo nascimento, que é muito importante. Nós vamos entrar nesse estudo do novo nascimento, como nascer de novo da água e do Espírito. Tá? Eu vou fazer essas lives, né? E você pode, tem outras mensagens que eu vou deixar gravada lá também, toda semana mensagem gravada, live, e eu tenho certeza que vai te abençoar. Tem um link aí no meu canal, aí na minha página do Face tem um link do meu canal, mas você pode entrar no YouTube e digitar lá, Aprenda a Bíblia com Ronaldo Amaral Júnior, só Ronaldo Amaral Júnior, já vai aparecer lá a minha foto, tá bom? E aí você clica, se inscreve no canal, clica no sininho, tá ok? E as minhas lives estão sendo feitas lá no YouTube, tá ok? Às 9 horas da noite, 9 horas da noite. Depois nós vamos mudar, porque vai começar a novela aí de Jesus, tá? E eu vou querer assistir essa novela de Jesus mais uma vez, que eu já assisti, tá ok? Aconselho você a assistir também, né? Então nós vamos ver aqui qual vai ser o melhor horário para as nossas lives, e depois nós vamos mudar elas de 9 da noite para outro horário, mas por enquanto ainda, tá? Essa semana, ainda 9 da noite, as nossas lives aí, tá ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E na quarta-feira e no domingo, na quarta-feira, 7h30 da noite, tá? A minha live é 7h30 da noite, e no domingo, 6h30. Eu vou estar no domingo agora, tá ok? Por causa dessa quarentena aí. Eu tenho muitos amigos, pessoas que moram nos Estados Unidos, moram em vários lugares, certo? Pessoas que não querem sair de casa, né? E eu vou estar ministrando a Santa Ceia para eles online. Eu vou estar consagrando o pão e o suco da videira. Você quer participar da ceia? Então você já compra o pão, compra o suco da videira, deixa preparado aí na tua casa, tá ok? Porque domingo, 18h30, eu vou fazer o culto aqui online, certo? Pelo canal do YouTube, tá bom? Pelo canal do YouTube, eu vou estar orando e consagrando para vocês o pão e o suco da videira, e você vai poder cear na tua casa. E eu vou cear junto, nós vamos cear no mesmo momento ali, juntos, amém? Não é porque estamos distantes que não podemos cear, podemos sim, em nome de Jesus. Eu não estou aqui pregando para você, eu não estou aqui orando para você, online, certo? Amém? Então, em nome de Jesus, eu tenho certeza que você vai ser abençoado, tá bom? Então ajuda a divulgar aí o meu canal, se inscreva lá, tá? Vai lá e assiste os vídeos que estão lá. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Tenha um ótimo almoço, em nome de Jesus. Deus abençoe você com toda a sorte de bênçãos. Deus abençoe a Rosalina, Gustavo Fischer, Fabiane, né? Eisueler. Eu não sei pronunciar esse nome não, está difícil pronunciar esse nome, mas vou aprender. Tá? O Elbert, né? Deus abençoe aí todos aí, Pastora Glória, Maiara, Belchior, Solange, Estela. Deus abençoe aqueles também. Lembra de uma coisa, pessoal, às vezes a pessoa não clicou aí no Facebook, não aparece os dados dela ali, mas depois aparece a visualização do número de pessoas, tá ok? Um abraço, um beijo no coração. Vou orar. A pastora agora está me lembrando aqui. Falei que ia orar por vocês e não orei. A pastora agora está me lembrando. Bem lembrado aqui, vou orar. Senhor Deus e eterno Pai, eu oro agora por essas pessoas, que elas tenham um ótimo dia. Meu Deus, que se tem alguém aí que está me assistindo, que está fora do reino de Deus, que o Senhor traga essa pessoa para o reino de Deus. Que ela receba a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Meu Deus, batiza com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, batiza essa pessoa com o Espírito Santo, Senhor.
Em nome de Jesus, encha ela com teu espírito, para que ela possa entrar no reino de Deus. Se tem alguma coisa que impede essa pessoa de ser cheia do Espírito Santo, tira dela agora esse empecilho, esse mal, se é uma mágoa, um rancor, se é uma tristeza, uma angústia. Meu Deus, o que for, arranca dessa pessoa agora, em nome de Jesus. E enche ela com teu Espírito Santo, meu Deus, e faça com que ela entre no reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo as doenças, as enfermidades. Eu repreendo agora todo o mal, eu repreendo a angústia, a depressão, eu repreendo a falta de ar, agora em nome de Jesus. Amém. Amém? Ontem me ligou ao pastor agora, uma pessoa à noite, estava com falta de ar, né? E aí eu fiz uma oração por essa pessoa, ela foi abençoada e conversei com ela, já está bem, graças a Deus, já passou a falta de ar. Deus opera maravilhas, amém? Deus opera milagres extraordinários. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus e até mais tarde. Um abraço, fica com Deus lá no canal do YouTube, hein? Um abraço, fica com Deus.